O filme Toma pode ser relido integralmente a partir da metáfora de um telefone que insiste em tocar em um quarto vazio, e essa imagem mental, embora nunca explicitada na tela, ajuda a compreender a lógica interna de cada cena, pois tudo no filme parece organizado em torno da expectativa de uma resposta que não chega ou que chega sempre deslocada, e ao rever a obra sob essa perspectiva, percebe-se como o diretor constrói uma experiência cinematográfica baseada menos em acontecimentos concretos, mas na fricção constante entre intenção e resultado, palavra e escuta, gesto e interpretação. E logo nas primeiras cenas essa fricção se manifesta de maneira quase imperceptível, quando ações simples ganham um peso desproporcional, como se cada movimento carregasse consigo a ansiedade de ser interpretado corretamente. E essa ansiedade contamina o espaço fílmico de tal forma que até os cenários parecem inseguros, ligeiramente instáveis, refletindo um mundo em que nada é plenamente afirmado, e, diferentemente de narrativas que usam conflitos externos claros para conduzir o espectador, Toma prefere trabalhar com microconflitos, pequenas falhas de sintonia que se acumulam como areia dentro de um mecanismo, e esse acúmulo é o verdadeiro motor dramático do filme, pois não há um momento único de ruptura, mas uma sequência de desgastes que vão minando a possibilidade de entendimento. E ao analisar cena por cena, percebe-se que o ritmo deliberadamente irregular não é um capricho estilístico, mas uma tradução direta da experiência subjetiva do protagonista, que vive em um estado de espera permanente, sempre antecipando uma resposta futura que justificaria seus esforços passados. E esse estado de espera é algo profundamente reconhecível, remetendo a situações pessoais em que se aguarda uma ligação, uma mensagem, uma confirmação que parece ter o poder de reorganizar tudo. E o filme captura essa sensação com uma precisão desconcertante, especialmente em cenas aparentemente vazias, onde pouco acontece em termos narrativos, mas muito acontece em termos emocionais, e há uma sequência específica em que o protagonista permanece imóvel enquanto o ambiente ao redor continua em funcionamento. E esse contraste visual sintetiza de forma poderosa o sentimento de deslocamento que atravessa toda a obra, pois o mundo não para responder a ninguém, ele apenas continua, indiferente às urgências individuais. E essa indiferença estrutural é um dos comentários sociais mais fortes de Toma, ainda que nunca seja verbalizado, e ao introduzir personagens secundários, o filme evita transformá-los em meros obstáculos ou facilitadores da jornada do protagonista, preferindo retratá-los como sujeitos igualmente presos em seus próprios circuitos de comunicação falha, e isso cria um efeito de espelhamento interessante, pois cada interação revela mais sobre o sistema do que sobre os indivíduos isoladamente, e nesse sentido Toma se aproxima de uma crônica social disfarçada de drama íntimo, mostrando como a incapacidade de escutar é muitas vezes coletiva e não apenas pessoal, e como espectador, não pude deixar de associar essa abordagem a experiências próprias em ambientes profissionais ou familiares, onde todos falam a partir de suas urgências sem realmente abrir espaço para o outro, criando diálogos paralelos que nunca se cruzam. E o filme transforma esse fenômeno cotidiano em matéria cinematográfica com uma sobriedade admirável, recusando exageros e confiando na repetição como estratégia expressiva, e essa repetição, longe de ser redundante, funciona como um refrão silencioso que reforça o tema central, e à medida que o filme avança, a montagem passa a assumir um papel ainda mais significativo, criando elipses que sugerem não a passagem do tempo, mas a estagnação emocional, como se dias diferentes fossem variações mínimas do mesmo estado de espera. E esse tratamento temporal contribui para a sensação de suspensão que domina o terceiro ato, onde qualquer expectativa de resolução tradicional é gradualmente esvaziada, e em vez de oferecer respostas claras, o filme parece perguntar ao espectador o que ele próprio espera de uma resposta. E essa inversão é um dos momentos mais inteligentes da obra, pois desloca a responsabilidade do sentido da tela para a plateia, e ao final, quando o filme se encerra sem oferecer um fechamento reconfortante, a sensação não é de frustração gratuita, mas de coerência temática, pois uma história sobre pedidos não respondidos não poderia terminar com uma resposta definitiva sem trair sua própria lógica interna, e sair da experiência com a impressão de que Toma não quer ser entendido rapidamente, mas vivido lentamente, como aquelas situações da vida que só fazem sentido muito tempo depois, quando já não esperamos mais uma resposta. E talvez seja justamente nesse atraso que reside a força do filme, pois ele continua ecoando na memória como um telefone que já parou de tocar, mas cujo som insistente ainda ressoa dentro de nós, lembrando-nos de todas as vezes em que pedimos algo com educação e recebemos apenas silêncio, e nesse silêncio Toma encontra sua verdade mais incômoda e mais humana.